Olá, pessoal. Vamos dar aqui início ao nosso webinário sobre estudar na Dinamarca. Estamos com a representante do Estudo em Dinamarca aí no Brasil, a Maria Parda, e ela vai iniciar a apresentação. Espero que vocês todos gostem, né? Tirem todas as suas dúvidas. No final, a gente vai ter perguntas e respostas que vocês vão poder fazer qualquer pergunta que quiser através do nosso chat. Né? Qualquer coisa. Marina, pode começar o seminário. Olá, vocês conseguem me ouvir, me ver? Será que vocês estão me ouvindo? Bom, primeiramente, muito obrigada pela participação de vocês. Meu nome é Marina, eu sou a Project Manager do Top Talent Denmark, que é o programa oficial do governo dinamarquês para disseminação de informação referente às oportunidades de estudos e carreira nas instituições de ensino superior da Dinamarca e também nas empresas dinamarquesas presentes aqui no Brasil e no mundo todo. Hoje aqui, durante essa apresentação, eu quero convidar vocês a buscarem um destino diferente, né? Eu sei que muitas vezes as pessoas aqui no Brasil nem conhecem direito a Dinamarca, às vezes nem tem muito claro onde é que fica, e hoje eu vou mostrar para vocês que vocês têm todas as razões para considerar estudar por lá. A primeira coisa que eu gosto de ressaltar na minha apresentação é onde fica a Dinamarca, né? Às vezes a gente não tem isso muito claro. Ela tem uma localização muito central na Europa, então a gente fala que é a porta de entrada para a Europa. Você tem acesso tanto para a parte mais norte, né, como para a parte central, né? Ela faz fronteira mais ao sul com a Alemanha e mais acima com a Suécia. Assim, passando algumas informações um pouco mais gerais, né? A Dinamarca, ela é composta por várias ilhas, né, como vocês podem ver aí nessa imagem, e é um país bem pequeno, podemos dizer, né? Atualmente tem entre 5 milhões e meio de habitantes, né? Então, isso tem um lado muito positivo, que as distâncias são muito curtas para você ir para todas as atrações. Tem praias, tem florestas, tem todos os canais que são famosos. É um país extremamente seguro. A gente sempre coloca essa fotinho, que é uma tradição lá. As pessoas deixam os bebês do lado de fora, tomando um ventinho, já acostumando com o clima frio, e elas podem fazer isso sem nenhuma preocupação. A cultura da bicicleta é super forte, né? Isso é facilitado pelo fato do país ser muito plano. Então você consegue ir para todos os lugares de bicicleta, você consegue inclusive fazer viagens de bicicleta, né? Não é só dentro da cidade, mas você consegue sair da cidade, e como eu tinha falado anteriormente, as distâncias são curtas, então é praticamente como se desse para você cruzar o país de bicicleta mesmo. Para quem gosta de neve, não dá para negar, tem bastante também, bastante neve, e o pessoal gosta muito de brincar, tem muitos esportes relacionados com neve também, que o pessoal pratica por lá. E juntando todas essas informações, né, a gente consegue entender porque várias vezes nos rankings, né, a Dinamarca é considerada um país mais feliz do mundo, né? Como é feito esse ranking, basicamente, para a gente entender? Relacionado à visão que as pessoas têm, né, da vida delas e quão satisfeitas elas são com as condições, tanto no emprego, como as relações. Uma coisa que eu acho que influencia muito nesse ranking, e porque os dinamarqueses muitas vezes são considerados o país mais feliz do mundo, tem a ver com uma coisa que eles valorizam demais lá, que é chamada de work-life balance, né? Então, é muito valorizada essa possibilidade de, assim, você, claro, trabalhar,
mas ainda assim ter bastante tempo para desenvolver todas as coisas que você quer da sua vida pessoal. Isso é extremamente valorizado na Dinamarca. Eu, como brasileira que trabalho, né, no meio dinamarquês já há um bom tempo, quase 3 anos, eu posso dizer que eu sinto isso na pele. Eles são extremamente flexíveis e muito compreensíveis nesse quesito, assim, né? Poxa, se eu tenho que resolver alguma coisa em casa, se eu tiver algum problema pessoal, é tudo muito tranquilo nesse aspecto, né? Então, assim, por exemplo, a sexta-feira é aquele dia que, de um modo geral, todo mundo volta mais cedo para casa para curtir o final de semana, ter tempo para ficar com a família. Então, é uma coisa bem evidente, assim. Agora, falando, né, por que estudar na Dinamarca? A primeira coisa que as pessoas pensam, meu Deus, mas dinamarquês, aquela língua estranha e difícil. A primeira coisa que você não precisa se preocupar é essa, né? São mais de 600 programas totalmente em inglês. E a Dinamarca, por diversas vezes, também foi considerada um dos países onde melhor se fala inglês, sem ser aqueles países, né, onde o inglês é a língua nativa. Então, você basicamente não precisa aprender o dinamarquês, né? É claro que para você ter uma inserção, né, mais aprofundada na cultura e se relacionar mais com as pessoas, é legal você saber a língua, mas não é uma necessidade, definitivamente. Né? A gente conhece várias pessoas que moram há anos na Dinamarca e acabaram optando por não aprender o dinamarquês porque isso não configura uma dificuldade. Todo mundo fala inglês muito bem, e dentro das instituições de ensino, especialmente, que é um ambiente bastante internacional, né, todas as instituições de ensino na Dinamarca têm muitos estrangeiros, isso fica ainda mais, assim, é mais fácil ainda a comunicação. Então, não precisa se preocupar com a questão da língua. O outro grande diferencial no sistema de ensino dinamarquês é a metodologia, né, que é uma metodologia chamada de Problem-Based Learning, né, que mescla conhecimento teórico com experiências práticas, né. Então, basicamente assim, eles usam cases, né, aquilo que a gente chama de cases, eles pegam casos da vida real para resolver dentro da sala de aula. Como que isso é possível? Porque existem muitos projetos colaborativos com as empresas, né, e esse eu acho que é um grande diferencial quando comparado com a tradição que a gente tem aqui nas instituições do Brasil, né. De um modo geral, aqui a gente tem aulas muito teóricas e no momento em que você se forma, você se pergunta, ok, como que eu vou usar isso agora no meu dia a dia no mercado de trabalho? Às vezes você sai com aquela sensação de que, qual a diferença entre o dia que eu entrei na faculdade e agora que eu me formei, né? Porque você não sabe direito como usar. Às vezes você sente que você não recebeu as ferramentas adequadas na hora que você vai entrar no mercado de trabalho. E no sistema de ensino dinamarquês, isso acontece de uma forma muito natural, porque desde o momento, assim, na sala de aula, você já entra em contato com as empresas e tem essa visão, assim, do que é a realidade do mercado de trabalho. E isso é o tipo de projeto que todo mundo sai ganhando, né, porque as empresas trazem desafios que elas estão enfrentando, conseguem, digamos assim, uma resolução a baixo custo, né, só os alunos tentando resolver, e isso é muito produtivo para os alunos também, né, porque é esse tipo de situação que eles vão enfrentar a hora que eles realmente entrarem no mercado de trabalho. Então, eu diria que esse é o grande diferencial do sistema de ensino dinamarquês. Foi considerado recentemente nesse U21 Ranking o terceiro melhor sistema de ensino superior do mundo, muito por conta dessa conexão com as empresas e por essa metodologia que é utilizada. É um dos países que mais investe em educação, né? E, ao todo, são 39 instituições de ensino superior na Dinamarca. Aqui vale a pena fazer uma rápida explicação que lá eles têm uma nomenclatura um pouco diferente. Então, assim, eles só consideram uma universidade aquela instituição que desenvolve pesquisa, né? Então, ao todo, são 8 universidades na Dinamarca. As outras instituições são, por exemplo, as escolas de arquitetura e design, são uma outra categoria. As escolas focadas em business, outra categoria. Escolas artísticas. Então, muda um pouco a classificação, só para vocês entenderem.
que eu vou usar esses termos, né, instituições de ensino e não universidades, porque lá nem tudo é considerado universidade. O que você pode esperar no ambiente de ensino na Dinamarca? Bom, uma primeira coisa que eu acho muito interessante é que é um ambiente bastante interdisciplinar e interinstitucional. Em que sentido? Você basicamente consegue moldar o seu currículo, a sua grade, e você consegue, inclusive, pegar matérias de outros cursos e até mesmo de outras universidades. Eu acho que isso é muito enriquecedor, porque você consegue fazer um currículo bastante personalizado e você acaba convivendo com pessoas de diferentes perfis e diferentes backgrounds. Então, isso, sem dúvida, vai trazendo para você mais, digamos, referências e mais experiências, né? Experiências diferentes. Você não vai estar sempre com as mesmas pessoas, na mesma sala de aula, só com pessoas que escolheram estudar a mesma coisa que você, né? Como eu já tinha mencionado anteriormente, ambiente extremamente internacional, todas as instituições dinamarquesas contam com quase metade do número de alunos de outros países que não a Dinamarca. Aqui vale até fazer um adendo que eu vou também explicar um pouco mais para frente, mas as instituições de ensino na Dinamarca são públicas, são todas públicas, mas assim, quem é europeu não paga para estudar em nenhuma instituição. Então, tem muitos europeus que vão para a Dinamarca por conta dessa facilidade. Também, outra coisa que é muito legal lá nas instituições na Dinamarca, eles têm essa Open Door Policy, que basicamente os alunos têm acesso 24 horas por dia, 7 dias na semana, às bibliotecas e laboratórios. Isso é um reflexo, isso eu acho que mostra muito de como é a cultura dinamarquesa. Por quê? É uma sociedade que te dá muita liberdade. Então é isso, eles dão muita liberdade para os estudantes, para que eles possam estudar e acessar os laboratórios no momento que eles quiserem. E o que eu sempre digo é que junto com a liberdade vem a responsabilidade, né? Então, assim, a gente sabendo usar a liberdade que nos é dada, a gente tem que ser responsável por isso, e aí a gente vai podendo fazer um uso cada vez melhor, né, disso que nos é dado. Então, assim, eles acreditam que eles podem dar liberdade para os alunos, que os alunos podem estar sozinhos na biblioteca ou no laboratório, e isso acaba gerando esse sentimento de responsabilidade nas pessoas. Então, você vê que funciona muito bem essa dinâmica, por mais que você possa pensar, nossa, mas será que as pessoas não vão entrar na biblioteca e destruir tudo? Isso não acontece, né? Porque todo mundo se sente responsável por cuidar daquele espaço. Todo mundo nota que é uma coisa muito legal poder estar ali, né? Sozinho, sem ninguém. E aí todo mundo acaba cuidando disso. E isso é super legal, e como eu falei, mostra muito de como é a dinâmica da sociedade dinamarquesa. Eu sinto isso também muito aqui no ambiente de trabalho. Outra coisa, como eu já tinha mencionado anteriormente, né, muitas das atividades são atividades práticas, né, tem muito trabalho de campo, visita a empresas, então, assim, é muito menos uma parte teórica e muito mais uma coisa de, né, colocar a mão na massa. Que eu acho que também é um grande diferencial, né, para os brasileiros. Uma coisa que também se nota que é muito diferente na dinâmica, na sala de aula, é que é esperada a participação ativa dos alunos, né? O que eu quero dizer com isso? O professor, ele não se sente tanto na função de estar ali passando todo o conhecimento, né? A ideia é que o conhecimento seja gerado na discussão com os alunos. E o que isso significa? Significa que tem menos tempo de aula teórica lá na sala de aula, mas é esperado que o aluno estude em casa e chegue com aquele conteúdo já estudado para, né, a aula, para poder participar da discussão, né? Isso é uma coisa que todos os brasileiros que já foram para a Dinamarca sempre ressaltaram, que é muito diferente. Todo mundo participa muito na aula, todo mundo dá as suas opiniões. E outra coisa que é muito legal é que tem essa relação muito informal entre
os estudantes e os professores, né? Então, o professor, ele não se sente tanto naquela posição de o detentor do conhecimento, né, que está ali para passar toda a verdade, né? É muito um momento de troca, né? E esse é outro ponto que eu acho que também reflete muito a sociedade dinamarquesa de um modo geral. E eu posso, novamente, né, fazer uma analogia com o que eu sinto aqui no ambiente de trabalho. Os dinamarqueses, eles são muito pouco apegados a essa questão da hierarquia, né? Então, como isso é sentido na sala de aula? Como eu falei para vocês, o professor, ele está ali, claro, para guiar, né, a aula, mas ele não se sente como o detentor do conhecimento, aquela pessoa que é difícil de você acessar, que se você quer tirar uma dúvida, você fica meio sem graça, porque você não sabe se o professor vai achar que é uma pergunta idiota, coisas assim. Eu sinto isso muito aqui no ambiente de trabalho, porque desde que eu comecei aqui, e isso também tem a ver com aquilo que eu falei da liberdade, eu tive muita liberdade para fazer as coisas do jeito que eu queria, né? Eles me deram essa liberdade e eles analisaram de que forma que eu usei essa liberdade. Como eu usei com responsabilidade, eles foram me dando cada vez mais liberdade para fazendo as coisas. Então, não tem tanto essa diferenciação assim de, porque eu acabei de começar a trabalhar aqui, então eu vou ficar só com aquelas funções chatas. Não. Desde o primeiro momento, você participa da tomada de decisão, você participa das reuniões, dos grandes projetos, e isso permite que você cresça muito rápido, né? Eu acho que isso também se aplica para o ambiente de estudo, mas profissionalmente também, e é muito por conta dessa questão deles não serem apegados à hierarquia. Então, não é porque a pessoa, ou por exemplo assim, a pessoa é um estagiário, então ele não vai participar do processo de decisão. Não, todo mundo participa de tudo, e isso eu acho que é extremamente valioso, né, nos dois contextos, tanto educacional como profissional. Outra coisa legal que tem também vários cursos de verão, né, o que eles chamam de summer school, então você também consegue fazer cursos intensivos, né, num curto período de tempo, e daí dá aquele upgrade no currículo, né, dependendo do curso que você escolheu. Outra coisa muito legal, né, além daquele contato direto com as empresas desde o princípio, né, desde o começo do curso, eles também têm outras formas de te auxiliar, né, para você iniciar a sua carreira. Então, eles têm sempre um centro de carreiras, onde eles vão te ajudar a encontrar um estágio, por exemplo. Inclusive, muitos dos cursos contam com um período obrigatório de estágio. Aí, aqui vale dizer que você, como estudante, pode trabalhar na Dinamarca até 20 horas semanais, né, porque muitas vezes o pessoal fica preocupado, poxa, mas eu preciso juntar uma graninha, né, para poder, né, cobrir os custos de vida lá. Então, assim, sim, é possível, até 20 horas semanais, é o que eles chamam de student jobs, e, assim, esses student jobs podem ser as coisas mais variadas, né, pode ser tanto algo, assim, dentro da própria universidade, como, por exemplo, trabalhar na biblioteca, até entregador de pizza, entregador de jornal, são esse tipo de emprego que o pessoal consegue, né, para acomodar as aulas e o horário de trabalho, né. Como é a vida de estudante, né, o que você pode esperar? Bom, tem uma grande tradição em todas as instituições de ensino, que é a chamada Friday Bar, que todos os alunos vão juntos na sexta-feira para o bar, enfim, né, não que isso seja só uma tradição dinamarquesa. Tem muitos festivais de música, tem muitas atividades esportivas dentro do campus, muitas festas culturais, também tem associações, então, assim, associações estudantis, empresa júnior. O International Office vai te auxiliar a encontrar uma acomodação, isso é também uma grande vantagem nas instituições dinamarquesas, então, assim, é uma atribuição do International Office te auxiliar, então você vai encontrar um lugar, e o pessoal, são várias opções, né, tem tanto as residências estudantis, ou então dividir um apartamento, enfim, você vai poder escolher a forma como você quer viver lá, e o Escritório de Relações Internacionais vai te auxiliar, né, nessa busca. Aqui uma informação muito importante.
todas as informações relevantes você encontra nesse site, que é o studyindenmark.dk. A primeira pergunta também que sempre me fazem, né? E as bolsas? Todas as informações você encontra lá. Existem bolsas que são disponibilizadas pelo governo dinamarquês, que você encontra aí nessa página, né? Então, você vai lá no studyindenmark.dk, aí tem Study Options e vai ter lá Tuition Fees and Scholarships, né? Se você clicar lá, você vai ver todas as bolsas que estão com editais abertos nesse momento. Vale dizer que, além dessas bolsas que estão nesse site, também as universidades, cada uma das instituições de ensino, tem um número limitado de bolsas para oferecer para alunos que têm uma boa performance acadêmica, né? Para saber dessas bolsas mais específicas que são geridas pelas universidades, o ideal é que você entre em contato com o Escritório de Relações Internacionais da instituição que você está interessado e pergunte quais são as possibilidades, né? Até para saber se tem algum processo seletivo separado, se tem, por exemplo, bolsas específicas para países específicos, como acontece muitas vezes, né? Agora, tirando essa questão das bolsas, quanto custa mais ou menos um mestrado, né? No caso, um mestrado na Dinamarca ele dura 2 anos e vai variar bastante, né, da sua área, do curso, da universidade. Então, a gente coloca ali uma média, né, para os 2 anos de mestrado, entre 10 e 30 mil euros. Alguns de vocês vão ficar um pouco chocados. Oh, meu Deus, mas isso é muito. A minha sugestão, se você colocar na ponta do lápis, você vai ver que esse preço ele não é tão alto quando comparado, por exemplo, com universidades privadas aqui no Brasil ou com instituições fora do Brasil, em países como Estados Unidos, né, Inglaterra. Lá as taxas são bem maiores. Então, assim, é uma questão de você se planejar, né, e não se assustar com esse valor. Um exemplo, ó, só para vocês verem que existem possibilidades de bolsas, né? Neste exato momento, tem 4 bolsas, tem um edital aberto, né, para 4 bolsas, nesse programa, que é um programa bem específico que chama Future Cropping, né? Depois tem ali o site, depois a gente vai repassar esse site para vocês. Tem ali os cursos, né, nos quais se encaixam esse projeto, então engenharia elétrica, engenharia da computação, engenharia química, biotecnologia, enfim, pessoas mais ou menos dessas áreas podem aplicar para esse projeto específico. Ele é apenas para estudantes do Brasil, China, Coreia do Sul, Índia, Estados Unidos e Japão, então isso já diminui um pouco a concorrência, né? E além de você não pagar nenhuma das taxas, né, você não vai pagar aquela taxa de mestrado que eu acabei de falar, você ainda vai receber uma bolsa mensal de aproximadamente 1.200 euros. Né? Então, assim, ó, o prazo para se inscrever é até 15 de setembro, convido todos vocês, né, que são mais ou menos dessas áreas aí das engenharias, que deem uma olhadinha, porque é uma super oportunidade. Né? Eu trouxe esse slide só para mostrar para vocês que existem sim bolsas, são bolsas, às vezes, muito boas. Então, é tudo uma questão de você ficar atento e, como eu falei, fazer esse contato com o International Office, porque essas bolsas mais específicas, muitas vezes, não vão estar lá naquele site, no Study in Denmark, que é um site mais geral. Né? Então, às vezes, você só vai saber dessa informação através do site de cada uma das universidades. Agora, eu falei um pouquinho do mestrado, né? Vou falar rapidamente do doutorado. De um modo geral, eles duram 3 anos na Dinamarca e não há taxas nem mensalidades. Pelo contrário, né, aquele que é selecionado para o PhD, ele é contratado pela universidade, né, é como se ele fosse fazer parte do staff da universidade. E, portanto, ele recebe um salário integral. Então, além de não pagar nenhuma taxa, você vai receber um salário, a gente joga uma média, isso é muito variável, de instituição para instituição, né, cidade para cidade, mas uma média de 3 mil euros, né? De novo, também muito bacana, se você comparar com as bolsas que, né, o pessoal de doutorado recebe aqui
no Brasil. É uma super oportunidade. Claro, são bem concorridas exatamente por conta desse fato de não ter taxa e de, né, oferecer um salário, são muito concorridas porque pessoas do mundo inteiro aplicam. Mas é tudo uma questão de vencer a concorrência, né, mandar um projeto legal. E muitas vezes o doutorado é também feito em parceria com as empresas, você desenvolve um projeto junto com a empresa. Então é bem legal, assim, tem um formato um pouco diferente. Outra coisa, os custos de vida. Que também, né, infelizmente a Dinamarca tem uma fama de, assim como todos os países nórdicos, de serem países caros. De certa forma, isso não dá para se negar, mas esse custo alto de vida, ele se dá porque justamente esses países também são onde as pessoas têm os melhores salários, né? Então, o custo de vida, ele é compatível com o salário das pessoas que vivem ali. Agora, o que eu sempre falo que é tudo uma questão de hábitos, né, e das atividades que você vai desenvolver no dia a dia. Eu coloquei ali uma média, né, de custo aproximado mensal, e o que eu sempre falo é que, assim, aderindo a pequenas mudanças de hábito, você consegue economizar muito. A primeira dica que a gente sempre dá para alguém que vai estudar na Dinamarca é comprar uma bicicleta usada. Porque você vai comprar essa bicicleta e você nunca mais vai gastar com transporte na sua estadia. Como eu falei, você consegue até viajar, né, com a bicicleta. Então você acaba economizando muito. O maior gasto vai ser realmente com o aluguel, e isso varia muito. Se você escolher uma residência estudantil, se você escolher dividir o apartamento com alguém, né, eu coloquei ali uma média de 2.500 a 4.000 coroas, que é mais ou menos 1.200 a 2.000 reais. De novo, se você comparar com as grandes cidades aqui no Brasil, com as capitais, é muito parecido. Hoje em dia, viver aqui, por exemplo, eu estou aqui em São Paulo, né, os custos são altíssimos. Então, no fundo, acaba não sendo essa diferença toda, né? Outra dica que a gente sempre fala, o ideal é você sempre comer em casa, né? Porque os restaurantes são realmente caros, os restaurantes, os cafés. Então, assim, são essas coisas, pequenas coisas, que vão possibilitar que você faça um planejamento, né, financeiro e que você consiga cobrir os seus custos sem grandes problemas. Como eu falei, você pode procurar um student job também para, né, complementar. Vocês podem checar todas essas informações sobre os custos de vida também lá na página do Study in Denmark. Vocês vão ver que tem ali uma abinha que chama Living and Working, e dentro dessa aba tem lá Bank and Budget. Você consegue informações mais detalhadas, tem até um conversor de moeda para você fazer um cálculo, então vale a pena dar uma olhadinha também. Bom, essa aqui é a nossa página no Facebook. Eu convido todos vocês a curtirem. Quem ainda não curtiu, vale a pena, porque é através dessa página no Facebook que nós atualizamos constantemente, que a gente divulga todas as informações relevantes, né, para alguém que está interessado em estudar na Dinamarca. Estou só tentando... Aqui, tinha fechado a minha tela. Então, assim, a gente atualiza umas 3 vezes na semana, né? Tem tanto informações sobre as instituições de ensino, como as empresas. Então, sempre que tem alguma oportunidade em alguma empresa dinamarquesa, a gente também divulga, né, essa vaga. E informações sobre a vida de um modo geral na Dinamarca, né? Então, tem, assim, vídeos de brasileiros que já foram, né, histórias, então é bem legal, eu convido todos vocês a curtirem a nossa página, e inclusive, né, para aqueles que estão em São Paulo e no Rio de Janeiro, infelizmente, a gente, por enquanto, né, tá só nessas 2 cidades, a gente tá organizando alguns eventos agora em setembro, então para vocês que estão próximos aí, São Paulo e Rio de Janeiro, chequem lá na nossa página no Facebook esses eventos. A gente vai estar tanto presente na Feira Salão do Estudante, né, que vai ser nos dias 10 e 11 de setembro em São Paulo, e no dia 13 de setembro no Rio de Janeiro. E nós temos nossa pequena
mini feira dinamarquesa, né, o que a gente chama de Denmark Day, que em São Paulo vai ser no dia 12 de setembro e no Rio de Janeiro vai ser no dia 14 de setembro. Depois eu posso também passar informações mais detalhadas, né, para ambos os eventos, tanto para a feira como para o Denmark Day, é preciso se inscrever. Então, vocês têm que depois pegar esse link para poder se inscrever. Os eventos são gratuitos. E para aqueles que participarem do nosso Denmark Day, nós vamos, inclusive, divulgar um concurso, e o prêmio vai ser uma viagem de uma semana para a Dinamarca para conhecer uma instituição de ensino dinamarquesa, né? Então, é para você realmente ver como que é a rotina dentro de uma instituição de ensino dinamarquesa. Então, vale muito a pena para quem conseguir participar do nosso Denmark Day e daí poder concorrer a essa viagem. Aqui, só para vocês saberem quais são as instituições, né, que vão estar presentes, nós vamos ter ao todo 8 instituições, e é legal que elas são bem diversificadas, no sentido de que abrangem diferentes áreas e diferentes cursos, né? Então, a gente tem a KIA, que é uma escola de design, a gente tem a IBA, que é uma academia de business, a University College of Northern Denmark, que também é muito forte, né, na metodologia que a gente falou de resolução de cases, e vamos contar com 5 universidades, né? A Aalborg University, a Technical University of Denmark, que foi recentemente ranqueada como a 2ª melhor escola de engenharia do mundo. A Universidade de Copenhague, que também, bem recentemente, na semana passada ainda, foi ranqueada como a 2ª melhor universidade da Europa. Aarhus University e a University of Southern Denmark. Então, assim, não precisa de mais motivos para participar dos nossos eventos, né? Você vai poder conversar diretamente com os representantes dessas instituições, tirar as dúvidas mais específicas, né, referentes a procedimentos, prazos e tudo mais. Então, vale a pena para quem puder participar. Se por algum acaso alguém que está aí participando do webinar já estudou em alguma instituição de ensino dinamarquesa, depois entre em contato comigo, que a gente tem uma rede alumni, né? Então, a gente mantém contato com os brasileiros que já foram para a Dinamarca, e a gente organiza alguns eventos exclusivos para que esse pessoal possa manter o contato com a cultura dinamarquesa. Essa semana mesmo, por exemplo, a gente convidou a nossa rede alumni para um festival de filme nórdico, que está acontecendo aqui em São Paulo. Então, de tempos em tempos, a gente organiza algumas coisas bacanas, e a gente está querendo expandir e fazer cada vez mais atividades em outras cidades, que não São Paulo e Rio de Janeiro. Então, se por algum acaso alguém já tiver estudado por lá, entre em contato. Aqui, meu último slide. Primeiro, muito obrigada, né, por terem participado. Vocês encontram o meu e-mail aí. Sintam-se à vontade para me escrever, mandar qualquer dúvida. Embora agora a gente vai ter um tempinho para responder algumas das perguntas que apareceram aqui. Vou dar uma olhada, ver aqui quais foram as perguntas e ver se eu consigo responder já algumas, né? Claro, não vai dar para responder todas, mas por isso que eu digo, fiquem à vontade. Olá, Marina. Temos aqui algumas me perguntas. Escrever também. Eu vou ler para você e aí você vai tirando a dúvida do pessoal. Aqui, a primeira pergunta é do Yogan. Ele pergunta em relação ao student job. Qual o valor do salário médio que é possível obter, o valor em reais, mais ou menos? Com a carga horária de 20 horas. So look, now we don't have to copy anymore. We have them. Assim, é muito variável, né? Porque, como eu falei, você pode tanto conseguir um trabalho na própria universidade, como, por exemplo, como eu falei, entregando pizza, entregando jornal, é muito variável. O que eu já escutei de relatos seria algo em torno de R$1.500, né? É algo que, pelo que me contam, que é totalmente possível você cobrir os seus custos de vida, né? Como eu falei, através de uma mudança de hábito, né? De aderir a programas mais, né? Por exemplo, comer em casa, usar bicicleta para se locomover, esse tipo de coisa.
Então, eu diria que é uma média de R$ 1.500, R$ 2.000. Mas, assim, isso é extremamente variável, né? Não dá para dar, assim, Outra pergunta que surgiu aqui foi em relação ao valor do curso, de 10 a 30 mil reais. Se foi o valor do mestrado, ele é o valor anual ou semestral? Primeiro, ali o valor que eu coloquei é em euros, de 10 mil a 30 mil euros para o mestrado todo, são 2 anos. Então, por ano seria de 5 a 15 mil euros, né? Mas como o mestrado são 2 anos, eu já coloquei o valor total, né? Para a pessoa ter aquela ideia geral. Pessoal, o pessoal que quiser fazer pergunta pode escrever no chat, né? A gente está aqui lendo e fazendo uma seleção das perguntas e a gente está passando para a Marina, mas o pessoal tem que escrever. A próxima pergunta, o pessoal está perguntando em relação à apresentação, se vai ter acesso depois. Sim, a gente vai mandar por e-mail para todo mundo amanhã, né? Outra pergunta, deixa eu ver aqui. Chamo o Breno, falo do Rio de Janeiro. Formado em Relações Internacionais e gostaria de fazer um mestrado em Copenhague. Você acha que meu tipo de curso teria que fazer validação? Tipo, se ela tá fazendo, ela pergunta se o curso dela que ela faz no Rio de Janeiro, de RI, ela precisa fazer algum tipo de validação para que possa fazer o mestrado em Copenhague. Em geral, o que é necessário é uma transcrição do seu histórico escolar e do seu certificado. Não acho que tem que ter uma validação, como acontece, por exemplo, né, para quem faz medicina ou talvez até engenharia. Eu acho que no caso de relações internacionais, apenas uma tradução juramentada, né, do seu histórico escolar e do seu certificado são suficientes. Assim, claro, gosto sempre de ressaltar, eu estou aqui representando as instituições de ensino de um modo geral, né? É sempre legal, quando você tem uma dúvida muito específica, perguntar para a instituição que você está interessado. Então, por exemplo, se no caso dela, estou até aqui procurando, acho que agora sumiu, mas se você está pensando na Universidade de Copenhague, vale a pena mandar um e-mail. É sempre muito fácil esse canal de comunicação, né, com o Escritório de Relações Internacionais. Eles costumam responder muito rápido os e-mails. Você encontra os e-mails de contato na página mesmo. Então, vale a pena perguntar. Mas, assim, aquilo que eu falei, eu acho que eu posso falar com segurança que você não vai precisar fazer uma validação. Você precisa só de uma tradução mesmo está perguntando se tem alguma agência de intercâmbio no Brasil para indicar, ou se seria direto com vocês? Olha, eu conseguiria verificar essa informação, assim, agora a gente não tem nenhuma conexão com nenhuma agência, mas eu imagino que tem agência aqui no Brasil que faça esse tipo de coisa. Eu acho que eu posso verificar isso depois e entrar em contato. Assim, eu não saberia dizer uma específica, mas imagino que tem, assim, e que a gente possa fazer uma rápida pesquisa e descobrir. Pergunta, Marina, o site sobre bolsas do Student Denmark faz menção ao Top Talent como a outra possibilidade de oportunidades, mas não encontrei detalhes sobre o curso nessa área. Só um momento, fechou aqui. É que eu tô tentando fechar. É por isso. Aí eu fecho aqui, aí fecha aí também. Assim, na verdade, o Top Talent Denmark, às vezes, até por conta desse nome, as pessoas entendem de forma errada. Como eu falei, nós somos um programa para promover e disseminar informação. Nós, enquanto Top Talent, não temos nenhum programa, não temos nenhuma bolsa que nós mesmos oferecemos, né? O nosso papel é fazer essa ponte entre os alunos brasileiros interessados em estudar e as instituições de ensino na Dinamarca. Então, quando a gente fala que a gente promove oportunidades, é no sentido da gente estar disseminando a informação, né? Da gente estar facilitando o acesso à informação.
E não que a gente tenha o nosso próprio programa de bolsas, ou então que a gente tenha um programa específico para brasileiros em alguma universidade dinamarquesa. O Samuel Ribeiro bem pergunta se na área de design e comunicação tem boas oportunidades para bolsa. Que a gente viu ali que as bolsas oferecidas eram mais na área de engenharia e ele quer saber mesmo na área de design. Na verdade eu trouxe um exemplo só para mostrar para o pessoal que, né, nesse momento existem editais abertos, né? Eu trouxe um exemplo muito específico que é uma parte ínfima de todas as bolsas que tem. Como eu falei, todas as instituições têm um número limitado de bolsas, todas, né? Então, assim, com certeza as escolas de design também têm. Mas, como eu falei, é uma questão de do aluno ter uma ótima performance acadêmica e conversar diretamente com o International Office dessa instituição para saber exatamente as bolsas específicas que eles oferecem lá. E tem o Marco Villadala perguntando sobre as datas do início do mestrado para o próximo ano de 2017. Se vai ser em janeiro ou em setembro. A grande maioria se inicia em setembro. Então, o processo seletivo, ele já começa no final desse ano, né? Os editais já começam a ser abertos entre novembro, dezembro, e daí você tem até fevereiro, março para aplicar. Agora, existem também, em menor quantidade, mas existem também programas de mestrado que se iniciam no começo do ano. Então, agora teriam alguns processos abertos que você pudesse aplicar para começar já em fevereiro. O Ian Nunes pergunta sobre os critérios. Deixa eu ver. Os critérios normalmente avaliados pelas universidades na seleção dos candidatos. Valoriza-se mais a parte profissional ou o background educacional? Olha, é difícil dizer, né? Eu acho que cada processo seletivo é bem específico. Agora, uma coisa que eu posso adiantar é que, assim, uma coisa que a gente sabe que conta muito é a carta de motivação que os alunos têm que escrever, né? Que você vai colocar ali o porquê você está aplicando para aquele curso, né? O porquê você escolheu aquela instituição. Então, eu acho que, assim, eu não saberia definir essa coisa de se é mais a experiência acadêmica ou profissional. Eu não essa pergunta realmente é uma boa pergunta. Eu não saberia responder. Eu acho que, como eu falei, ela é muito variável também. Eu vejo aqui várias perguntas nesse sentido, em relação às notas. Agora, e comparação a estágio, né? Ao background profissional. Eu vejo que tem uma dúvida aqui. Umas 3 ou 4 perguntas desse tipo. Certo. Assim, de novo, eu acho que o conselho que eu posso dar nesse momento é se essas pessoas já têm uma instituição em mente que elas gostariam de aplicar, vale a pena entrar em contato com o International Office e perguntar sobre isso. Mas eu acho que é também uma coisa, eu não acho que é uma coisa muito definida, que tem um procedimento definido nas instituições, né, para dizer assim, se eles vão dar mais peso para a experiência profissional ou para a experiência acadêmica. Eu imagino que seja uma coisa. Eu vou fazer aqui a última pergunta, que é da Itza Berler, que é em relação ao exame de proficiência que precisa fazer para ingressar nas universidades dinamarquesas. Se é o TOEFL, é o TOEIC, qual é o exame aceito e qual a pontuação que precisa? Então, de novo,
como eu estou representando todas as instituições, é difícil generalizar. Cada curso vai ter uma pontuação, cada universidade vai ter um procedimento. De um modo geral, todas as instituições aceitam o TOEFL e o IELTS. Mas existem também algumas instituições, por exemplo, que aceitam os certificados de Cambridge. Então, novamente, questões específicas é sempre legal você checar com o escritório de relações internacionais. Às vezes vai ser, inclusive, diferente para alguém que está aplicando para um curso e alguém está aplicando para outro curso, né? Essa coisa da pontuação, às vezes, muda. Então, eu acho que o pessoal, né, sabendo qual é a instituição que eles querem estudar e qual é o curso que eles querem fazer, eles precisam fazer essa pergunta especificamente. Mas, assim... Exato, em relação aqui a essas perguntas da Itza em relação ao TOEFL, o TOEFL ele é o exame, ele é feito no Brasil mesmo, né, e ele é aceito em diversas universidades mundo afora. Você pode procurar os centros no Brasil que faz tanto o Cultura Inglesa que aplica, ou o Education USA que também aplica, e dependendo da nota, cada universidade ele tem uma pontuação mínima, pode ser 6 ou pode ser 7, dependendo do curso que você queira fazer, né? E tendo esse resultado, aí no Brasil, você manda para a universidade e vê se é aceito ou não. Pessoal, essa foi o nosso webinar, né? A gente já leu aqui as principais perguntas. A apresentação vai estar disponível para vocês por e-mail. Esse PowerPoint vocês vão receber, assim como vão receber o vídeo também gravado, né? No PowerPoint você tem o endereço da Marina, caso vocês tenham alguma outra dúvida que não foi discutida hoje, e se tiver alguma informação adicional que você queira saber, pode enviar um e-mail para ela nos próximos dias, que ela vai estar aí apta para responder. Muito obrigado. Sim, pode. Mas posso só fazer um adendo rapidinho? Porque eu vejo aqui que tem duas perguntas que não foram respondidas e que eu acho que são bem relevantes. Uma pessoa perguntou, mas se o estudo é gratuito, para que servem as bolsas? O estudo é gratuito para europeus, né? Então, brasileiros que não têm uma cidadania europeia, eles vão ter que pagar, e são aquelas taxas que eu mencionei. Então, isso que é legal ter em mente, né? Ele é um ensino público para europeus. Então, assim, brasileiros que têm cidadania europeia conseguem sim aplicar como cidadão europeu e não pagar as taxas. Então, essa era só uma coisa que eu queria esclarecer. E a outra que muitas pessoas perguntaram sobre graduação. É possível fazer graduação na Dinamarca? Eu não mencionei tanto porque as opções em inglês são em menor quantidade. Mas é possível sim, e você encontra as informações lá no Study in Denmark, é só procurar Undergraduate Courses. E, como foi falado, é só me mandar um e-mail também que eu vou responder as perguntas que surgirem. Muito obrigado, Marina. E obrigado a todos os presentes. E fique atento nos próximos seminários. Espero que você tenha aproveitado e que se decidam estudar na Dinamarca, que façam um ótimo proveito, que é uma experiência muito boa, né, de vida, uma experiência única, e com certeza a Dinamarca é um dos países hoje em dia que tem um dos melhores sistemas de educação do mundo, e é uma ótima qualidade de vida e qualidade de ensino. Obrigado. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Tchau.